Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Mateus. Primeiro livro do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50 em diante. Vamos estar lendo Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 50 em diante. Deixa eu refletir na palavra de Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 50, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto até embaixo, e a terra estremeceu e fendeu-se as rochas. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Pode sentar, adorando ao Senhor. Aleluia. Deixa eu pedir um pouquinho da sua atenção. Serei breve, serei sucinto nas minhas palavras, mas deixa eu lhe falar uma coisa para início de meditação. Eu falei outro dia aqui que a cruz, ela é atemporal. A cruz não está no tempo dos homens, ela está no tempo de Deus. A cruz não habita o mesmo espaço temporal que eu e você habitamos. Escuta, Jesus é colocado na cruz, e algumas frases serão liberadas enquanto ele está na cruz. Algumas conversas vão acontecer ao longo das horas de crucificação. Segundo os historiadores, naquela época, era o pior tipo de morte que se podia dar a alguém. Era uma morte de horror, reservada para causar medo. Mas diz a Bíblia que Jesus, todo o tempo de cruz, momento nenhum, ele vai orar. Ele tem poder para isso, ele pode fazer isso, ele tem condições disso, mas momento nenhum ele vai orar para diminuir nenhum dos flagelos sobre a cruz. No entanto, algumas palavras serão liberadas na cruz. Ele vai prometer a um bandido, do lado dele é um homem que, segundo a história, é um bandido. E ele vai dizer para o bandido assim, ó: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele vai olhar para baixo, para homens que estão zombando dele, homens religiosos, e ele vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A única expressão em qual Jesus vai pedir algo para si, ele vai dizer: eu tenho sede. Só que eu gosto dessa palavra da cruz, porque ela me arremete a um momento profético. Eu também tenho sede, você também deve ter sede. Sede de quê? De justiça, de palavra, de mover de Deus. A cruz que Jesus enfrenta, ela é dolorosa para ele, vergonhosa para ele, mas é símbolo de autoridade e de conquista para nós. Você entende isso? A cruz é atemporal. Por que eu falo isso com tanta veemência? Porque ela é um divisor de tempos e de águas. E aí eu me preocupo muito quando eu percebo que o mundo percebe o que a cruz fez, e muitas vezes nós evangélicos não. A gente não percebe que há um tempo antes da cruz e um tempo depois da cruz. Entenda? Eu sei que a história dividiu o tempo em nascimento de Jesus e o depois. Mas se você olhar com atenção, escuta o que eu vou falar para você aqui, e com a visão profética, o nascimento de Jesus não muda a terra. Nasce um judeu que vai cumprir a lei.
Nasce um judeu que vai ser perseguido pelos homens. Nasce um judeu que vão matar na cruz. Mas aquele que ressuscita depois da cruz, ninguém mais pode matar. Aquele que se levanta depois da cruz, ninguém mais pode deter. Aquele que vem depois da cruz não pode mais ser vencido. Eu estou te falando, escrito, amado, que a cruz é um divisor de águas, porque ela pega o Cordeiro de Deus, que é Cristo, que aparece no deserto, e nos devolve um Deus completamente pessoal e que tem poder para mudar minha vida e a sua. Amém ou não amém? Por isso que eu falo que muitas vezes me preocupa eu perceber que os crentes, nós evangélicos, não percebemos a autoridade da mudança da cruz. E aí pegamos situações na nossa vida e não acreditamos naquilo que Deus pode fazer. Mas, amado, entenda, Jesus é limitado até o momento de Mateus 27:50. Quando você lê essa passagem aqui, Jesus vai dizer a última frase da cruz. A última frase sobre a cruz. A última palavra do Jesus homem. A última palavra do Deus que se fez homem menor do que os anjos. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E nesse momento aqui Jesus morre. Você entende isso? Nesse momento aqui, o Jesus homem morre. Aquele que veio, como diz o apóstolo, como diz o profeta João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está agora nesse momento cumprindo a sua missão primária. Ele acabou de morrer e o teu pecado e o meu pecado nesse momento aqui é completamente perdoado. Porque lá atrás, escuta, um dia Deus requereu ao sangue de um inocente. O nome dele, Isaac. Mas na última hora Deus deteve a mão de Abraão. E o sangue não foi derramado. Mas aqui na cruz, ninguém deteu a mão de Jesus. A mão de Deus. Ninguém segurou a mão do carrasco. Ele foi até o final. E o sangue de Jesus foi completamente derramado. Amém ou não amém? É necessário, amado, entender esse momento no tempo em que Jesus vai dizer: Pai, a ti é o reino, ou seja, eu me entrego. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que sangue de bodes e touro Deus não queria mais. Por quê? Porque nunca foi com permissão, foi tomado. Quando se pegava um animal e sacrificava, o animal era obrigado a morrer. Nenhum animal jamais levantou e falou: pode matar para salvar a humanidade. Nenhum animal pediu aquilo. Eles eram pegos, amarrados e feitos vítimas. Havia sangue derramado. Mas Jesus escolheu. E ele tinha poder. Ele estava horas na cruz, não podia morrer. Sabe por quê, querido? Ele só podia morrer quando ele pessoalmente se entregasse. E Jesus faz isso aqui em Mateus 27, versículo 50. Ele dá o último clamor da cruz. A última palavra. Não é para salvar o bandido do lado, não é para perdoar, não, é para fazer por toda a humanidade. Ele fala: Pai, a ti eu entrego. Não é a homens, não é ideologias, não é religião. Eu entrego para ti o meu espírito. E eu começo a reflexão de mensagem hoje, primeiro, te perguntando uma coisa nessa noite: para quem tu tem entregado a tua vida? Para quem? Qual é a direção que está direcionando os teus esforços? Para quem tu tem rasgado o teu coração? Eu vou te falar bem claro, é para ti. Não é para ninguém ouvir. A última frase da cruz tanto faz se ninguém ouvisse. A última frase da cruz tanto faz se ninguém entendesse. A última frase da cruz tanto faz se fosse criticada. Ele está falando bem claro: é a ti que eu estou rendendo o meu espírito. Senhor, é a ti, Deus, não é a homens. Entende? E aí, por causa dessa entrega, vai acontecer uma coisa. Escuta, amado, ele está lá fora de Jerusalém, lá fora. O Gólgota é uma montanha fora de Jerusalém. Ele está lá no cume do Gólgota.
porta. Mas quando ele diz essa frase, vai acontecer uma coisa lá dentro do tabernáculo. Amém ou não amém? Jesus está lá fora, vai dizer: Pai, a ti eu entrego o meu espírito lá fora. E lá dentro do tabernáculo, numa salinha escondida chamada Santo dos Santos, vai rasgar um véu. Diz a Bíblia bem claro, de cima até embaixo. Está vendo isso? Ele está lá fora, porque a morte dele é maldita. Ele não pode morrer daquela forma dentro de Jerusalém. Seria profanar o santo. Mas a atitude dele lá fora consagra o santo lá dentro. O que ele está, amado, eu falei no início aqui, a cruz é atemporal, não importa onde está, ela tem poder de atuar em qualquer lugar. Ele está lá fora. Mas a atitude de entrega dele lá fora: eu entrego a ti o meu, eu vou te entregar o meu sacrifício. Lá dentro, o véu se rasga de cima embaixo. E aí, um novo tempo se inicia. Sabe qual é o tempo? O tempo em que não há mais separação entre o santo e o santo dos santos. Eu não sei se você entende o que eu estou falando aqui, mas eu vou tentar te explicar um pouquinho do que eu estou falando essa noite. Quando eu falo que Deus rompeu o selo entre o santo e o santo dos santos, porque, amado, entenda uma coisa: quando você vai a um templo judaico, quando você ia a um templo judaico, havia algumas divisões, e cada pessoa era separada por fases. Só o sacerdote entrava no santo, só os sacerdotes podiam ir até o santo. Na verdade, só quem tinha intimidade com Deus eram os sacerdotes. O povo ficava nos atos, sempre à frente do altar. Então o máximo que o povo via era o altar de sacrifício. Mas o que acontecia daqui para trás, somente sacerdotes e sumos sacerdotes podiam ver. Toda vez que Deus falava, só quem podia ouvir eram sacerdotes e sumos sacerdotes. Toda vez que Deus era poder, só quem podia compartilhar, receber, ver poder, é quem estava aqui atrás. Quem está aqui na frente, no máximo, faz pedido. Mas Jesus rasgou o véu aqui atrás. Você ouviu isso? Porque Deus não quer mais ninguém no átrio. Você entende isso? O que eu estou falando nessa noite, querido, é que Deus exige comunhão e intimidade com você. Você entende a diferença? O véu rasgado significa que Deus tirou o impedimento. Deus arrancou o que atrapalhava. Deus deu o primeiro passo para estarmos juntos com Ele. Deus removeu a barreira. Deus tirou o obstáculo. Não há mais. É como falou Davi para seu amigo Jonas: não há espada entre nós. Não há espada nem escudo entre nós. Entende, meu irmão? A cruz é temporal, porque o que foi feito lá atrás funciona hoje. Entende? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer bem claro: não precisamos mais usar máscaras. Podemos ser quem somos na presença de Deus. Por quê? Porque não há divisão. Deus te vê na íntegra como você é. Tudo isso porque na cruz Jesus fez o sacrifício perfeito. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando uma coisa. Perdão, às vezes a gente é obrigado a falar contra a própria religião que a gente serve, mas é complicado ouvir as coisas às vezes. Eu vi um pastor falando na televisão para as pessoas darem a oferta de 1.000 e de 500 reais, que ele ia dar um caroço de feijão para as pessoas. E eu me sinto envergonhado quando eu vejo isso. O único sentimento que eu tenho é de vergonha, porque denigre uma coisa tão linda que ele fez na cruz. Se alguém tinha que cobrar 1.000, 10.000, 20.000 de alguém, era Jesus na cruz. Ele tinha esse direito, porque ele estava fazendo. Amado, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Aprende a se posicionar. Eu não estou falando aqui que não tem que ter líderes e pastores, não é isso, mas aprende a se posicionar, porque Deus abriu uma porta para que você seja ouvido. Mas pastor, eu sou novo convertido. Ele não lhe perguntou isso. Eu sou antigo, ele também não lhe perguntou isso.
Na cruz não há pergunta, eu vou abrir uma porta, porque se ele quisesse continuar somente os antigos ou os mais novos, esse tipo de preferência, ele não rompia o véu, que já havia separação no átrio. Ele rompeu o véu para que a gente se aproximasse. E ainda assim, tem muita gente ainda muito distante de Deus dentro da igreja. Tem gente que ainda não conhece a face de Deus dentro da igreja. Tem gente que ainda não conhece o propósito de Deus dentro da igreja. Tem gente que ainda não consegue andar com Deus dentro da igreja. Mas quer ouvir uma verdade? A culpa nunca será de Deus, porque Ele rasgou o véu. E a Bíblia é enfática em dizer, de cima até embaixo. De cima até embaixo, para que qualquer altura pudesse entrar. Vocês estão vendo isso, irmão? Eu estou lhe falando nesta noite, querido, escuta, que o sacrifício da cruz funcionou. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa em casa, e eu estava falando assim, o Evangelho criou um outro Evangelho dentro do Evangelho. O Evangelho do eu fiz para merecer. Desculpa, amado, mas tudo que você é, tudo que espiritualmente falando, não vou tirar teus méritos pessoais, se você estudou, fez faculdade, é uma outra história, né? Se você cursou cabeleireiro é mérito seu. Falando que em termos espirituais, tudo foi conquistado na cruz, lá fora, pelo Cristo pendurado na cruz. Entende? Tudo que eu conquistei na cruz é minha herança, é um direito meu, porque Ele me deu, não porque eu mereci. Não há conquistas pessoais na cruz. O que Ele conquistou, porque Ele falou, tem de fé, eu venci o mundo. Aí a gente acrescenta a frase que não existe, e vocês também vencerão. Vocês não vão vencer nada, vocês já venceram através dele. A gente faz acréscimo, sabe para quê? Para que meu nome brilhe junto, querido. O profeta João falou bem claro sobre isso, falou, convém que ele cresça e eu diminua. Mas sabe qual é a frase dita nas ruas pelos profetas hoje? Deus vai engrandecer teu nome, Deus vai soprar teu nome, vai tornar conhecido. Quem tem que aparecer é ele morreu na cruz, eu não fiz nada. Eu nasci 2000 anos depois só para receber o que ele fez, eu não fiz nada. É como se meu filho trabalhasse, viesse para a igreja, limpasse a igreja toda, trabalhasse, pintasse, tudo bonitinho. No dia eu venho aqui e falo, olha, irmão, está bonito, parabéns para mim. Eu estou usurpando o que eu não tenho direito. Entende, querido? Vamos ver um tempo hoje, escuta, um tempo no Evangelho hoje, é que todo mundo quer mostrar que fez alguma coisa. Mas quem ficou pendurado na cruz por 6 horas foi Ele. Eu não estou falando de alguém, porque, amado, se você é manietado, amarrado, preso a um lugar e obrigado a estar lá, é uma coisa. Outra coisa é você ter poder para sair a hora que você quiser e você não sair. Você ter poder para ir embora a hora que você quiser. Falar, basta, não quero mais, ir embora. Ele podia em qualquer momento, no processo de cruz, falar, não vou passar por isso. E quem iria impedir? Mas ele resolveu passar por tudo aquilo. E a gente fala de 6 horas de cruz, mas a coisa começou meia-noite, um dia antes. Foi uma noite inteira. E no dia seguinte, mais 6 horas de cruz. Entende, querido? Ele resolveu aceitar isso, para que o sacrifício fosse perfeito. Jesus é o plano perfeito. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o divisor de águas. Ele foi para a cruz, tornou-se maldito, para criar uma lei de reversão. Olha o que ele vai fazer, uma lei contrária. O bendito se torna maldito, para o maldito se tornar bendito. Entende? O sem futuro, o que tem futuro eterno, perde o futuro, para que o sem futuro ganhe uma esperança. O caminho é inverso. Aí hoje, há 3 mensagens pregadas o tempo todo no Evangelho. Tem a mensagem do eu que fiz, tem a mensagem do que, não sei, não sou merecedor. Quando na verdade,
A única mensagem que importa é eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio que minha casa será salva. Eu creio que eu terei cura. Eu creio que Deus vai mover as águas, que Deus vai fazer um milagre. Eu creio. Mas por quê? Porque eu não posso fazer nada e nem deixar de fazer nada. Eu somente creio. Eu somente creio naquilo que Ele... Escuta isso. Outra frase super errada da igreja que a gente pega hoje. Não é naquilo que Ele vai fazer não, querido. Tudo está consumado, diz a Bíblia. É naquilo que Ele já fez na cruz. Jesus não vai morrer de novo por mim e por você. Eu não vou crucificá-lo de novo. Ele já foi crucificado. Amado, entenda uma coisa. Por que todo ano se matava um bode? Todo ano se matava uma ovelha. Todo ano se matava um boi. Porque o sacrifício era imperfeito, não servia. Durava um ano. Tinha data de validade. Depois de um ano, perdia a validade. E não servia mais para nada. Fazia de novo. Mas Jesus é o sacrifício perfeito. Uma única vez, como diz em Hebreus, fala bem claro. Sacerdócio eterno. Ele fez uma vez só pela tua cura. Você é curado. Ele fez uma vez só pela tua família. Ela é abençoada. Ele fez uma vez só pela tua finança. Tu é próspero. Ele fez uma vez só pela tua vida espiritual. Tu é salvo. A questão é, tem um time que fala, não, pastor, não sou merecedor. E outro time que fala, eu tenho que fazer alguma coisa. Amado, o meu time diz, é só acreditar. Porque nenhum de nós aqui é mais do que ele. E nenhum de nós aqui é menos que o outro. Então, amado, se Ele fez, eu e meu irmão estamos no mesmo patamar. Recebemos pela fé o que Cristo fez na cruz. Você entende isso? Tu está na cruz pendurado. Já se passaram 6 horas. Ele está lá pendurado na cruz. A morte não tem poder para levá-lo, porque ele não tem pecado nenhum. Nem a lei que diz, né? A alma que pecasse morrerá. Ele está pendurado na cruz. Já não há quase mais nenhum sangue no seu corpo. Naturalmente falando, tem que estar morto. Escuta isso. Humanamente falando, tem que estar morto. Mas o corpo se recusa a morrer, porque ele não tem pecado. Então ele toma atitude. Só tem um jeito. Falta a minha entrega. Aí ele levanta para o céu, enche o peito, porque ele está com dificuldade para respirar, e dá um grito: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito, eu me rendo. E aí a morte pode tomar posse dele e arrebatar a sua alma. Mas quando isso acontece, escuta, querido, uma atitude profética dessa poderosa reflete no tabernáculo. E sabe o que é lindo disso? É que Jesus, a gente canta um hino, eu tenho que cantar desse hino, porque eu gosto desse hino, e falar assim: o meu orgulho me tirou do jardim, né? A tua humildade, o jardim em mim. Eu vou mudar essa visão para você entender uma profundidade. Antigamente o homem construía tabernáculos para Deus. Amém ou não amém? Né? A gente construía tabernáculos para Deus. Por isso que eu falo sempre aqui na igreja: isso aqui não é uma igreja, isso aqui é um lugar onde a igreja se reúne. Somos nós a igreja. Eu bato muito nessa tecla, né? Por isso eu falo assim: mas eu não sei quem não pode subir no altar. Gente, isso aqui é só um pedaço de terra. Amanhã a igreja muda para lá, isso aqui vira outra coisa, virou mercado, né? Hoje é um cinema, amanhã é uma igreja, é uma macumba, amanhã é uma igreja. Então não é a terra, santos somos nós. Amém ou não amém? Jesus fez uma coisa, e Paulo nos ensina isso. Ele fala assim, ó: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Entende? Jesus transforma o templo fora. Escuta, entenda isso. Ele vai adequar, para mudar o status quo do templo fora, para depois guardar o templo dentro. Porque ele não faz, amar. O homem fez o templo errado lá fora. Aí ele conserta botar dentro, porque a obra dele é perfeita. Ele não pode botar divisão nem de mim, nem de você. Por isso que ele tira a divisão fora, para depois colocar o templo dentro, através do Espírito Santo, no dia de Pentecostes.
Mas quando o templo vier, escuta, vem sem cortina, sem véu. Só que o que acontece hoje? A gente pega a religião e constrói um véu para o tempo que Deus tirou o véu. Mas Deus tirou o véu para que não houvesse separação, para que qualquer pessoa, meu irmão Flávio está ali hoje ali, no seu trabalho, ele é um templo ambulante, para que qualquer pessoa possa chegar ao templo, sem véu, e receber a presença de Deus, sem estar escondida, aparente, benévola, preparada, porque hoje fica assim, olha como é que a gente pega o evangelho, não, tem que fazer a sua parte, porque Jesus faltou alguma coisa? Porque se eu tenho que fazer minha parte, Jesus deixou de fazer alguma coisa. O que ele deixou de fazer na cruz? Eu não sei, para mim ele fez completo. O que eu tenho é que me encaixar no plano dele. O que eu tenho que fazer é andar no que ele mandou. É obediência e fé. Eu creio que ele fez e me esforço todo dia para andar em obediência, e dessa forma eu tenho certeza, estou debaixo daquilo que Deus tem para a minha vida. Você vai dizer, aí eu gosto de ler a continuação do 51, diz assim, e a terra estremeceu e fendeu-se as rochas, e os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. A má interpretação disso aqui que é o problema. A gente pensa, amado, deixa eu te fazer uma pergunta a você. Nesse dia aqui, a Bíblia não narra quantas pessoas foram. Se foi 500, se foi 1000, se foi 200. Vamos fazer uma única pergunta. Tem algum deles vivo hoje? Porque essa atitude aqui, o importante não é que saiu do sepulcro, é que ressuscitaram. E todo dia quando alguém recebe Jesus, ele ressuscita. Entende? Continua, desde aquele dia para cá, está acontecendo direto. Mas a gente pensa que foi um acontecimento único. Está acontecendo porque até o dia de hoje as rochas continuam abaladas, porque a cruz é atemporal. Ela continua movendo. O que é a rocha? Coração duro sendo quebrado, Deus transformando pessoas, vendendo rocha e levantando vida. Vidas que serão arrebatadas, algumas vão até deitar na cova fria, não importa, mas nunca mais serão mortos. Porque foram por Deus separados e escolhidos para ter vida santa e casta. Eu estou te falando nessa noite, querido, escuta, que Deus tem um projeto contigo. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um chamado para a tua família, para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus tem plano. Porque Deus tem vida. Porque Deus tem chamado. Louvado seja Deus. Talvez esses homens que se levantaram aqui, eles nem sabiam disso. Não tinham noção. Como talvez você um dia também não tinha chamado, nem tinha noção. Mas o Deus que te conhece com profundidade tem projeto na tua vida. Amém ou não amém? Então coloca uma coisa no teu coração hoje, querido. A cruz fez diferença assim na tua vida. Não vai fazer diferença, ela já fez diferença. A cruz salvou sim a tua alma. Não vai salvar a tua alma, ela salvou a sua alma sim. A cruz transformou. Mas pastor, tal coisa assim, que daí é um processo. O processo vai acontecendo. Entende? O processo vai acontecendo. E se você... eu vi aqui uma palavra, foi o meu irmão Flávio que falou aqui em cima aqui, né? Se você continuar o tratamento, a cura é certa. Se continuar o tratamento, a cura é certa. Ele já aplicou um remédio que cura na gente. Já mostrou o caminho da vitória. Só cabe continuar andando. Tem dia que vai dar vontade de desistir, mas não é Deus, é a gente. Não é Deus. Porque ele, amado, ele tem um firme propósito, uma única palavra. Eu falei, o que ele deliberou lá na cruz há 2000 anos atrás, está acontecendo até hoje. Nesse momento agora, em várias partes do mundo, tem gente levantando a mão e ressuscitando. Agora tem vidas acontecendo. E vai continuar até o arrebatamento.
Louvado seja Deus. Vou avisar para os crentes aí, tá faltando pouco, hein? Fica firme, que o arrebatamento está por um triz. E tem crente que está preocupado com um monte de coisa. Ah, meu pai. Acorda, que o arrebatamento está pertinho. Falta muito pouco para o anticristo tomar posse da terra. Essa pandemia mostrou muita coisa. Como é que os poderes das leis facilmente são burlados. Louvado seja Deus. Como é fácil implantar um dirigente geral. Como é fácil. Aleluia. Mas isso é assunto para uma outra noite. Hoje eu quero dizer o seguinte, querido. Jesus te salvou sim. Te libertou sim. Porque a cruz foi perfeita. Amém ou não amém? A cruz tem tanto poder profético. Que foi feito lá fora. Função de maldição. E influenciou o sangue dos santos lá dentro. Para que você fosse mais que vencedor. Amém? Essa oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.